Então, passando aqui para gravar mais um vídeo, para finalizar aí o assunto de estrutura atômica, né? Nós vamos falar hoje sobre níveis e subníveis de energia, agora em íons. Agora a gente precisa considerar a carga dos átomos, lembrar o que é um cátion, lembrar o que é um ânion, né? Sem desespero, que a gente consegue. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar, por que os íons eles são tão importantes na nossa vida, né? Por exemplo, criadores de um mundo recarregável. O Nobel de Química homenageia 3 pesquisadores que desenvolveram as baterias íons lítio, hoje usadas em aparelhos eletrônicos portáteis e carros elétricos. Na manhã dessa quarta-feira, dia 9/10, a Academia Real Sueca concedeu o prêmio Nobel de Química de 2019 a 3 pesquisadores que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento de baterias elétricas recarregáveis. O químico britânico Stanley, né, da Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, o matemático e físico norte-americano John, da Universidade do Texas, e o químico japonês Akira Yoshino, da Universidade de Meiji. Eles dividirão em partes iguais 9 milhões de coroas suecas, cerca de 3,7 milhões de reais, por conduzir nos anos 70 e 80 estudos que levaram à criação e à produção comercial de baterias de íons lítio. Hoje, essas baterias são amplamente usadas, equipam desde aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares e laptops, a carros elétricos. Então, as baterias recarregáveis de lítio causam grande impacto na vida das pessoas e abriram um campo de pesquisa para diversificar as tecnologias de armazenamento de energia. Explica, além das baterias de íons lítio, hoje o desenvolvimento de baterias que usam elementos químicos mais abundantes de mais fácil obtenção na natureza, como o sódio e o magnésio também são vistos, né? Então, essa questão dos íons, eles estão presentes na nossa vida, embora a gente não veja com tanta frequência, eles estão ali, como é o caso do íon lítio, né? Mas que íon é esse? É um cátion? É um ânion? E é isso que a gente precisa começar a entender e aprender a fazer a distribuição eletrônica desses íons, e por que que vai acontecer, por que que eles vão perder elétrons, por que que eles vão ganhar elétrons, tá? Então, após entender como os elétrons são distribuídos em um átomo, torna-se necessário entender o que ocorre com os íons, que são espécies formadas pela perda ou pelo ganho de elétrons, e por isso apresentam carga positiva, no caso do cátion, ou negativa, no caso do ânion. Então, o que acontece aqui no cátion? O cátion tem uma quantidade de prótons maior do que elétrons. Logo, a quantidade de cargas positivas presentes no núcleo aqui é maior do que as cargas de negativas presentes aí na eletrosfera. Então, o que acontece com essas cargas? As cargas, elas têm uma capacidade de se anular. Como assim? Uma carga positiva com uma carga negativa. Isso vai gerar uma neutralidade. Carga positiva com uma carga negativa. Positivo com negativo. O que é que me resta? 2 cargas positivas. Então, nesse caso, eu tenho quando eu tenho um cátion, eu tenho uma sobra que é positiva. Eu tenho uma sobra de prótons, que são cargas positivas, certo? No caso dos ânions, é um pouquinho diferente. Nós vamos ter cargas negativas aqui, mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, a minha sobra, ela vai acabar sendo o quê? Negativa, né? Então, essas cargas que estão no núcleo aqui, elas vão se anular com cargas negativas, né? E nós vamos obter aqui, ó, vamos cancelar essa com essa, essa com essa com essa, restando o quê? Cargas negativas. Então, para o ânion, eu tenho uma sobra, tá aqui sobra até entre aspas, porque não é bem uma sobra, né? Sobra de elétrons. E esses elétrons, claramente, têm uma carga que é negativa, certo? Então, agora que a gente já relembrou o que é um cátion e o que é um ânion, a gente pode partir para algo um pouquinho mais difícil, mas nada que a gente não consiga resolver. Então,
classifica-se como, né? Esses cátions, esses ânions, eles têm uma classificação que é mono, bi ou trivalente. Como assim, né? Quando eu estou falando de cátions, eu estou falando de cargas positivas. Se eu digo que é um cátion monovalente, eu estou dizendo que eu tenho um elemento, no caso, né, por exemplo, o sódio, que vai ter uma carga positiva. Se eu digo que esse cátion é bivalente, eu vou ter um cátion aí com uma carga, duas cargas positivas, aqui o cálcio 2+. Se ele é trivalente, ele vai ter aí 3 cargas positivas, isso quando for para cátions. Eu posso ter essa mesma classificação para ânions. E como é que vai funcionar isso? Ânions serão cargas negativas. A mesma coisa, só que agora com cargas negativas. Quando é que vai ser monovalente? O que é um ânion monovalente? É um ânion que vai ter uma carga menos. Exemplo, flúor menos, cloro menos, por aí vai. Bivalente. É uma tendência, né, que esse elemento químico vai ter em ganhar elétrons. Então, no caso aqui, eu posso ter o selênio 2-. Por exemplo, o selênio tem uma tendência a ganhar 2 elétrons. Os cátions têm uma tendência a perder elétrons, tá? Trivalente, no caso dos ânions, seria aqueles átomos que têm uma tendência aí a ganhar 3 elétrons, então ficaria uma carga 3-. Então, essa classificação de cátions e ânions, ela tem a ver com perda ou ganho de elétrons. Quem ganha elétrons são os ânions, né? Ganha elétrons. E os cátions, eles perdem elétrons. Nesse caso, a quantidade de prótons é maior do que a de elétrons, e aqui a de elétrons é maior do que a de prótons. Por isso, a carga residual nos ânions é negativa e nos cátions é positiva, tá? Distribuição eletrônica dos ânions. A esfarelita, mineral muito associado à galena, é constituído pelo sulfeto de zinco. Esse composto é formado pelo ânion sulfeto, né? É um ânion que é bivalente, e o cátion zinco, que é um cátion bivalente também. Então, como é que ficaria a distribuição eletrônica aqui no caso do enxofre? Eu tenho um enxofre, né? O enxofre, o número atômico dele é 16. Primeiro eu faço a distribuição dele normal do átomo. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3. Opa. Vamos lá. 3p6. Já temos quanto aqui? 10, 12, 18. Então, não é P6 aqui no caso, né? Teria que ser menos do que isso. Eu preciso de 16 elétrons. Então, 10, 12, faltam 4, tá aí meus 16 elétrons. Só que eu não estou falando de um ânion normal, estou falando de um ânion. Na verdade, eu não estou falando de um átomo no seu estado normal, eu estou falando de um ânion. Então, quem seria esse ânion? Seria o S2-. Aí. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na última camada e adicionar os 2 elétrons que eu recebi. Então, como é que ficaria a distribuição do ânion? Né? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, agora sim, 6. Por que eu deixo de ter 4 para ter 6?
Ora, eu estou fazendo a distribuição agora do enxofre 2 menos. Isso significa que esse cara ganhou 2 elétrons. Então, eu preciso alocar ele aqui, certo? E isso é como funciona a distribuição eletrônica para esses ânions. Eu preciso encaixá-los aí, tá? E, no caso, na distribuição eletrônica, né, isso também podemos fazer aqui para o zinco. Como é que ficaria essa distribuição para o zinco, né? Então, a gente ainda está falando de distribuição de ânion, segura essa ansiedade aí um pouquinho. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Para ânions, eu estou ganhando elétrons, eu preciso aumentar a quantidade de elétrons aqui nessa distribuição. Para cátions é um pouco diferente, eu estou removendo elétrons, então eu preciso remover esses elétrons dos lugares certos, tá? E aí entra a necessidade de se saber sobre camada de valência, que foi apresentada no vídeo anterior. Então, se ainda está com dúvida de camada de valência, volta lá e dá uma olhadinha sobre o que é que seria essa camada de valência, e a gente vai passar aqui um pouco mais por cima. Né? Então, o ânion sulfeto, que vai ser o S2-, presente na esfarelita, é formado pelo ganho de cristais de galena esfarelita, né? Rocha de quartzo. Então, ele vai ganhar 2 elétrons, ou seja, ele possui 18 elétrons na sua eletrosfera. Qual é a diferença desse cara, do átomo S16, do enxofre, para o íon, para o ânion sulfeto, né? Ó, nota que a quantidade de prótons, ela continua sendo a mesma, mas a quantidade de elétrons, ela é alterada. Aqui nós temos um átomo, e aqui nós temos um íon do tipo ânion. Certo? Então, baseado nisso, a gente percebeu lá na distribuição eletrônica, né, quando a gente faz a distribuição eletrônica, um vai ter aqui 16 elétrons e o outro vai ter 18. Por quê? Porque é 16 aqui, ó, os 16 que ele tem, mais 2. Quando a carga é negativa em cima, eu tenho que somar. Então, eu pego o número atômico, 16, se é menos aqui, vem para cá mais 2. Isso aqui dá um total de 18 elétrons em quem? No íon, no caso, né, no ânion sulfeto, certo? Então, essa é a distribuição para ânions. Quando eu vou falar de distribuição de cátions, é bem parecido, mas eu preciso entender o que é camada de valência. Então, para a distribuição eletrônica em cátions, diferentemente da distribuição em ânions, os elétrons são retirados no final. Assim, inicialmente faz a distribuição eletrônica para o átomo neutro e em seguida retiram-se os elétrons da camada de valência. Por que eu estou falando isso? Aqui, nesse caso, eu podia simplesmente pegar os 18 elétrons que eu descobri e distribuir normalmente, sem ter que fazer primeiro a distribuição do átomo. Já para os cátions, não. Os cátions eu realmente preciso fazer primeiro a do átomo para depois eu ver como é que fica. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do lítio, né, que é utilizado nas baterias. O átomo do lítio, ele tem 3 elétrons, número atômico 3. E o lítio, íon lítio, ele é assim, ele vai ter uma carga positiva aqui em cima. Então, o que é que vai acontecer? Se eu fizer a distribuição para o átomo lítio, vai ficar 1s2, 2s1. Obviamente, eu tiraria o elétron daqui, né? Então, eu preciso remover um elétron. Por quê? 3, aqui é 3, aqui é mais, vem para cá menos, fica menos 1, sobrariam 2 elétrons. Então, precisaria distribuir 2 elétrons nesse lítio. Até aqui daria super certo, eu ficaria com uma distribuição S2, removendo o lado útil. O problema é que vão ter situações onde, se eu não for olhar onde é a minha camada de valência, eu vou acabar removendo os elétrons do lugar errado. E isso é muito, muito importante que vocês saibam que não pode se remover de qualquer lugar, não é simplesmente chegar aqui na última e remover, tem que se remover da camada de valência, ou seja, do último nível, do nível mais externo. O lítio deu certo porque a camada de valência dele é essa, é o S1, tá? Vamos pegar um exemplo um pouco mais difícil. Por exemplo, o ferro
3+, e o ferro 2+, né? Comumente, o átomo de ferro ele pode perder 2 ou 3 elétrons, formando os íons ferro 2+, e o ferro 3+. O ferro 2+, é encontrado na pirita, que é esse daqui, e o ferro 3+, na ferrugem. Então, como é que ficaria isso aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a distribuição do ferro. Então, eu vou pegar o ferro, o número atômico dele é 26, ou seja, o ferro, o átomo ferro tem 26 elétrons, e eu vou distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, vamos lá, 10, 26, 3d6. Aí, eis a questão. Eu vou precisar fazer uma distribuição para o ferro 2+, ou seja, eu preciso remover 2 elétrons desse cara, e depois eu vou precisar fazer no 3+ a mesma coisa, só que eu preciso remover aqui 3 elétrons. Da onde eu vou remover esses elétrons? Daqui ou daqui? Da onde? Primeira coisa, eu vou pegar o átomo, faço a distribuição e acho a camada de valência. Quem é a camada de valência do ferro? Não se coce querendo dizer que é o 3D, pelo amor de Deus. O 3D é nível 3, então ele pertence a esse grupo aqui. Quem é camada de valência é o nível 4, então é o 4S, que é a minha camada de valência. Então, primeiro, eu vou remover 2 elétrons aqui. Então, eu vou pegar aqui a distribuição do ferro e eu preciso remover 2 elétrons. Por quê? O ferro 2+, ele não tem 26 elétrons. Quantos elétrons esse cara tem? 26. Se mais vem menos 2, isso aqui vai dar 24 elétrons. Então, eu preciso distribuir 24 elétrons. Mas de que forma? Eu vou remover a minha camada de valência. Como é que vai ficar essa distribuição? Todo mundo aqui, eu vou repetir, menos a minha camada de valência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Ah, mas no vídeo anterior você falou que o 4s tem que vir antes do 3d. Sim, quando a gente vai falando de átomos, nós não estamos falando mais de átomos, nós estamos falando de íons. E como a gente está falando de íons, eu posso remover a última camada, porque eu estou tirando os elétrons que estão lá presentes, certo? E como é que ficaria, então, para o ferro 3+? Olha, o ferro 3+, ele não tem 26 elétrons. Quantos ele tem? 26. Se é mais, vem menos 3, ele tem 23 elétrons. Agora, eu não vou tirar só 2, eu vou tirar 3. Então, além do 4s2, eu ainda vou tirar um da onde? 3D, certo? Então, como é que ficaria a distribuição do ferro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, tá? Então, esse tipo de arranjo, ele só é possível quando eu estiver falando de cátion, quando eu estiver falando de íon. Então, essa ordem, ela pode ser alterada quando eu estiver falando de cátions, certo? Mas toda vida que eu estiver falando de átomo, tem que vir essa ordem bonitinha, o 4S antes do 3D, porque trata-se de ordem de energia. Se eu vou remover elétrons desses cátions, eu tenho que remover da camada de valência, lembrando que a camada de valência é a camada mais externa, ou seja, é o nível mais externo, e o que determina o nível é esse número aqui, tá bem? Então, espécies isoeletrônicas para a gente finalizar. Existem espécies, né? A gente já viu aí isótopos, por exemplo, que são elementos que têm a mesma quantidade de prótons e massas diferentes, como é o caso, por exemplo, né, dos isótopos do carbono 12, carbono 13, carbono 14, né? Então, eles são isótopos. O que é que seriam espécies isoeletrônicas? São espécies, iso vem de igualdade, eletrônicas de elétrons,
são espécies que vão ter a mesma quantidade de elétrons. Como é que isso é possível, se eles não têm a mesma quantidade de prótons? Seguinte, o neônio é um gás nobre. Quantos, né? O neônio ele é representado assim, neônio 10. Quantos elétrons eu tenho nesse cara? Ora, eu tenho carga aqui? Não, eu não tenho carga. Se eu não tenho carga, basta que eu repita a minha quantidade, o meu número atômico. Então, quantos elétrons eu tenho no neônio? 10 elétrons. Certo. Se eu pegar o flúor, vamos lá, vamos pegar o flúor menos. Quantos elétrons eu tenho nesse cara? Olha, eu tenho 9 elétrons originalmente. Se é menos aqui, vem mais 1, que está representado uma carga, então eu teria 10 elétrons, certo? Então, o neônio e o flúor menos são espécies isoeletrônicas, eles têm a mesma quantidade de elétrons. E o magnésio? Né? O magnésio 2+, quantos elétrons ele tem? Ó, o flúor ganhou 1 e ficou com 10 elétrons. O magnésio, se aqui é mais, isso quer dizer que ele perdeu. Então, eu pego 12, que seria o que ele teria como átomo, mas como o íon, se está mais aqui, eu venho para cá como menos, ele está perdendo e ele vai ter o quê? 10 elétrons. Ou seja, o neônio, o flúor menos e o magnésio 2+, eles são espécies isoeletrônicas, tá? Então, verificam que essas espécies apresentam o mesmo número de elétrons, independente de serem neutras ou carregadas, e por isso são denominadas espécies isoeletrônicas. Então, terminamos por aqui, tá? Obrigado pela atenção, até a próxima.